Bem, pessoal, a gente vai começar esse ramo aqui da óptica, tá? É óptica mesmo, tá? Com P, tá? O pessoal pensa muito na ótica, mas na ótica, assim, o P é a que fabrica óculos, tá? A óptica com P é um ramo lá da física que estuda a luz, beleza? Então vamos aqui, para quem tiver com módulo, é só acompanhar depois aí, e dar uma leitura posterior, se quiser, tá? Bem, vamos começar, tá? Primeiro a gente tem que entender, tá? O que é a luz, entender como é que a gente enxerga as coisas, tá? Então, antes existia uma discussão muito grande sobre o que era a luz, tá? No início da ciência, a gente sempre tentou entender os fenômenos naturais. E um deles era a luz, como é que a gente enxergava as coisas, tá? Então, a galera chegou a uma conclusão que fazia sentido, mas lembre que na ciência não é porque faz sentido que está certo, tá? Então, o que a galera achava antes? O pessoal achava que a luz, tá, era partículas que saía do olho do observador e batia no objeto. Então, quando eu olhava aqui para a parede, a luz era partículas que saía do meu olho e batia na parede e fazia com que eu enxergasse a parede, tá? Fazia sentido para eles? Fazia, porque batia com o que estava acontecendo, né? Quando eu olhava para a parede e não enxergava ela, então faz sentido para eles, na época, né? Achar que eram coisas que saíam dos nossos olhos, porque antes a gente botava a gente muito no centro, achava que o ser humano era o centro de tudo e que tudo decorria em função dele, tá? Então era a gente que fazia as coisas aparecerem, eram partículas que saíam dos nossos olhos, tá? E hoje a gente sabe que não é isso. Mas lembre que qualquer avanço na ciência, tá, ajuda a ter melhores teorias depois. Então isso para a gente é ridículo agora. Mas o pessoal usou muito isso na época. Tá? Conforme as coisas foram avançando, os conceitos foram melhorados e refinados. Né? Então a gente vai estudar aqui a óptica geométrica. Bem, essa palavrinha aqui é comum a vocês, né? Tá. Essa palavrinha aqui é comum a vocês, geométrico, tá? Por que tem essa palavrinha? Porque a gente vai analisar ela através da geometria da matemática, beleza? Então, para quem entende bem de geometria, vai se dar muito bem na parte de cálculo, tá? Para quem não, a gente pratica aí e aprende juntos, beleza? Não se preocupe, não é nada também tão complexo assim não. Então, a gente vai entender como é que as imagens se formam, beleza? Então, bem simples os conceitos fundamentais aqui, tá? Qualquer dúvida vocês falam, se tiver dúvida. Primeira coisa que a gente vai ter que separar: corpos luminosos e corpos iluminados. Beleza? Bem simples. Corpos luminosos emitem luz e corpos iluminados refletem a luz. Dúvidas? Não, isso aí foi tranquilo. Isso é a Tranquilo. definição dos dois, né? Isso. Corpos luminosos ou fontes primárias, tá? As duas coisas representam o mesmo fator, né? Corpos luminosos ou fonte primária, beleza? E corpos iluminados, fonte secundária. Então, bem simples. Vamos lá. O fogo é uma fonte primária, ele emite luz, certo? Uma lâmpada acesa, fonte primária. Sol, fonte primária, emite luz, certo? E fonte secundária, ele reflete luz. Então, para quem tem dúvida ainda, para quem ainda acha algumas coisas aí da astronomia que está com o conceito equivocado, a Lua, ela reflete a luz do Sol, tá, pessoal? A Lua, ela não emite luz, ela só reflete a luz, certo? Tranquilo? Tranquilo. Os planetas também, tá? Os planetas, eles não emitem luz, tá? Ele parece um ponto brilhoso no céu pra gente, mas porque ele está refletindo a luz. Os planetas não emitem luz, beleza? Tá? E a Lua, pessoal, ela pode brilhar tanto assim, mas ela não reflete muito bem, não, tá? A Lua reflete mais ou menos como o asfalto da pista, tá? O asfalto da pista que vocês conhecem aí, a Lua reflete mais ou menos como ela. Mas por que ele brilha tanto? Porque é muita luz chegando nele, beleza? Muita luz que chega na superfície dele lá, então parece ser bem brilhoso aí pra gente no céu. Tranquilo? Dúvidas sobre fonte primária e secundária? Pra mim não, isso aí foi tranquilo. Beleza. Não, não.
E o que eu vou dizer agora é de suma importância. A gente só enxerga fonte primária ou fonte secundária. A gente só enxerga um corpo emitindo a luz ou refletindo a luz. A luz passando, a gente não enxerga. Tá? A gente só enxerga ou emitindo ou refletindo. A luz passando, a gente não enxerga. Ah, professor, mas às vezes tem uma brecha assim na parede ou no teto que eu vejo um feixezinho de luz. Não, você não vê a luz passando. Você vê a luz refletindo nas partículas do ar naquele momento. Você não vê o feixe de luz passando. Ficou claro isso para vocês? Não entendi muito não isso aí, Luan. Pode repetir? Beleza. A gente só enxerga um corpo emitindo luz ou um corpo refletindo a luz. A luz passando, a gente não enxerga. Beleza? Então, não importa o que aconteça, a luz passando a gente não enxerga. Só um corpo refletindo a luz, certo? Então, por exemplo, você está no espaço. Só uma situação bem hipotética, né? Você está do lado do Sol, bem hipotético mesmo, né? Você olhou para o Sol extremamente brilhoso. Mas quando você olha para o lado oposto, como é vazio, não tem nada, você enxerga tudo escuro. Porque a gente enxerga ou emitindo ou refletindo. Se passar uma nave, você enxerga. Mas o resto você vê tudo escuro. Porque a gente vê ou emitindo ou refletindo. A luz passando, você não enxerga. Tranquilo? Ah, entendi. Tá? Ah, professor, quando eu boto laser, eu vejo o feixe passando. Novamente, refletindo nas partículas de ar. Tranquilo? Não do ar em si, né? Das partículas que estão suspensas no ar, tá? Porque o ar em si é transparente, né? Tranquilo? Fechou essa aqui, né? Primária e secundária, tranquilo? Tranquilo. Bem, outra característica que a gente vai começar a separar, tá? É uma fonte de luz pontual, pontiforme, tá? Ou fonte extensa, tá? Então, pontual é porque vem de ponto, né? Então, esse conceito aqui, ele não é fixo. Esse conceito aqui é comparativo. Eu vou ter que analisar e comparar na situação, tá? Então, ó, como é essa comparação? Pontiforme é um ponto. Então, a luz para a gente vai ser um ponto, bem pequeno, certo? O que é uma luz pontiforme ou extensa? Vamos lá. A pontiforme é se o que a luz está iluminando, tá? É muito maior do que ela. Tranquilo? Então, por exemplo, uma lâmpada, tá? Uma lâmpada iluminando o Estáquio Gomes. Tem comparação esse tamanho? Não, né? O Estáquio Gomes é muito maior do que ela. Então, para o Estáquio, essa lâmpada vai ser um ponto. Vai ser uma fonte pontiforme. Tranquilo? Alguma dúvida aí? Não. Pode falar, tá? O que mais? Um holoforte iluminando o Brasil. É um ponto, é extremamente pequeno, tem nem comparação, né? Quando é que vai ser uma fonte extensa? Quando eles têm um tamanho considerável um com o outro. Então, por exemplo, uma lâmpada comum iluminando a minha mão. A minha mão não é tão grande assim em relação à lâmpada, né? Ficou claro isso? Então vai ser uma fonte extensa, Ficou. beleza? Professor, pode repetir a luz extensa? Extensa, eu vou repetir os dois, tá? Para tirar a dúvida. Pontiforme é quando a lâmpada ou a fonte é bem pequena em relação ao que está iluminando, tá? Então, uma lâmpada iluminando o Estáquio, uma lâmpada iluminando o Brasil. Tem nem comparação, é muito maior. Então, ela é um ponto, certo? Uma lâmpada só para iluminar uma casa inteira. A casa é muito maior. Então, a lâmpada é um ponto. Fonte pontiforme. Mas se o corpo lá tiver uma dimensão comparável à lâmpada ou à fonte, tá? Ela é uma fonte extensa. Então, imagine a lâmpada agora iluminando a minha mão. A minha mão não é tão maior assim que a lâmpada não, tá? Ela é maior, mas é só um pouco maior. Então, a luz agora vai ser uma fonte extensa, tá? Outra coisa, uma lâmpada iluminando uma formiga. A lâmpada é maior que a formiga. Então, ela vai ser uma fonte extensa de luz. Melhorou agora para vocês? Ah, ficou até melhor.
Tranquilo para todos? Fonte pontual e extenso. Beleza? Isso tem a ver com a distância também, né? Porque, por exemplo, a Lua, para a gente aqui, ilumina bem, né? Para o nosso planetinha, beleza. Mas a Lua, iluminando a estrela lá nos confins do universo, a Lua vai ser extremamente pequena, vai ser pontual, entendeu? Então, esse é um conceito comparativo, não é fixo, certo? Você tem que analisar a situação para dizer, beleza? Vamos prosseguir. Lembrando, lembra que eu falei para vocês que a gente só enxerga quem emite ou quem reflete. Ou seja, todos vocês são fontes secundárias. Eu enxergo vocês porque vocês estão refletindo luz para mim. Óbvio que eu não estou enxergando agora porque vocês estão com a câmera desligada, mas vocês entenderam, né? Entendi isso aí. Essa parte da introdução foi mais tranquila. Teoria é bem mais simples, né, do que cálculo. Vamos lá. Luz monocromática e policromática, tá? É bem simples também esse conceito. Mono, tá? Tem a ver com um. Então, luz monocromática, tá? É apenas uma cor, certo? E luz policromática, várias cores. Tranquilo? E eu vou logo dizendo para vocês, só existem 3 cores monocromáticas para a gente, tá? É o padrão RGB. Já ouviram falar desse padrão? Não. RGB vem do inglês, tá? Do padrão Red, Green e Blue. Sabe que cores são essas, vocês? Vermelho, verde e azul. É. Só essas 3 cores são monocromáticas. O resto é a soma delas. Beleza? Vermelho, verde e azul. Só essas 3 são monocromáticas. Qualquer outra é policromática. Tranquilo? Ficou claro isso? Tá? Então, vocês estão vendo aqui a imagem que parece o arco-íris, né? Isso aqui é a decomposição das cores da luz branca. A luz branca, ela contém todas as cores, certo? A luz branca é a soma de todas as cores. Então, o branco, ele é policromático. Policromático, né? Isso. Tranquilo? Então, a luz que o Sol emite para a gente aqui é branco. Tá? Tanto é que quando a luz do Sol bate, a gente enxerga todas as cores refletindo aí para a gente observar. Tá? Beleza? Até aqui, tudo ok? Sim. É o seguinte. Agora a gente vai entender um pouco sobre velocidade e distância, tá? Eu vou afirmar aqui uma coisa para vocês, tá? A prova disso vocês só vão ver no 3º ano do ensino médio. Mas acreditem em mim que está certo, tá? Pode parecer ilógico, mas isso está certo. A luz, tá? É a coisa mais rápida no universo. Beleza? E ela, a velocidade da luz, é a velocidade limite para o universo. Nada consegue passar da velocidade da luz. O máximo é a própria velocidade dela. E só ondas, tá? Radiações que chegam nessa velocidade. Nada que for matéria chega nessa velocidade. Todo mundo pegou isso aí? A luz é a coisa mais rápida e essa velocidade é o limite para o universo. Nada consegue passar disso. Ah, professor, porque não descobriram ainda, né? Não, isso é o limite mesmo, tá? Isso é o limite. Até os fins dos tempos aí, nada vai conseguir passar desse valor. Tranquilo? Isso é muito forte, pessoal. Tá? Isso é muito forte. Porque se a gente... Isso é tão forte que é basicamente o seguinte. Você não consegue ultrapassar. Se você conseguisse ultrapassar, a nossa realidade seria toda destroçada. Por exemplo, se você conseguisse passar da velocidade da luz, vamos pensar numa cadeia lógica aqui. Qual a sequência natural? Uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, pelo amor de Deus, né? Não é que eu estou incitando a violência, mas é só para que fica melhor a análise do entendimento aqui. Então, qual é a tendência natural da ordem das coisas? Uma pessoa atira em alguém, a bala sai do revólver, pega nessa pessoa e essa pessoa morre. Essa é a ordem natural do tempo, não é isso? Então, se algo conseguisse passar a velocidade da luz, poderia acontecer o seguinte. Você ia ver primeiro a pessoa morrendo, para depois a bala sair do revólver.
Então, isso aí é quebrar todo o nosso senso de realidade, beleza? Então, nada consegue passar da velocidade da luz. Ficou claro isso para vocês? Ficou. Pronto. E qual é esse valor? Qual é essa velocidade limite? Bem, é bem pequenininho, tá? Para vocês terem noção aqui, ó. 300 mil quilômetros por segundo. O que significa que quando passa um segundo, a luz anda 300 mil quilômetros. E aí, dá para vocês? É pouquinho. Né? Um carro a 200 quilômetros por hora, ou seja, passou uma hora ele anda 200 quilômetros, é bem rápido para a gente, né? Imaginem em um segundo 300 mil quilômetros. Para vocês terem noção, em um segundo, a luz dá 7 voltas e meia na Terra. Tá? Bem rapidinho, né não? Então, como é que a gente chega às coisas instantâneas, tá, pessoal? Quando a gente acende a luz, a gente vê o reflexo instantaneamente, porque é muito rápido, a gente não percebe essa diferença infinitesimal de tempo, né? Então, bateu, voltou, enxergou, a gente nem percebe, pra gente é instantâneo, tá? Então, como isso aqui é uma velocidade muito alta, tá? Nós adotamos uma nova medida para distância, beleza? O ano-luz. Alguém já ouviu falar aí no ano-luz? Só ouvi falar, mas o que é? Ano-luz é uma medida de distância, tá, pessoal? Poxa, professor, ano não é tempo? Fica meio estranho, né? Mas ano-luz é uma medida de distância, tá? É a distância que a luz percorre durante um ano. Poxa, professor, por que a gente teve que colocar esse ano? Porque as distâncias astronômicas são gigantes, tá? Por exemplo, a estrela mais perto da gente, tá? Leva 4 anos a luz dela para chegar aqui onde a gente está. Ou seja, está longe demais, né? Em um segundo, a 300 mil quilômetros, imagine, 4 anos para a luz chegar. Tá? Então, mesmo a luz com essa velocidade, ó, quando a gente olha para o Sol, por exemplo, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar aqui na Terra. Tá? Então, tá longe, o Sol está a 150 milhões de quilômetros da gente. Então, a luz leva 8 minutos para chegar aqui. Isso diz uma coisa muito importante nos estudos astronômicos, que quando a gente olha para o céu, os planetas, estrelas e tal, a gente está olhando para o passado. Por quê? A luz leva um tempo para chegar aqui. Então, quando a gente olha o Sol, a gente está vendo a luz dele de 8 minutos atrás. Então, quando o Sol se põe, significa que ele já se pôs há 8 minutos. Entenderam aí? Quando ele nasce, significa que ele nasceu há 8 minutos. Então, a gente está olhando para o passado quando olha para o céu. Não é legal essa relação aí? Então, quanto mais longe, mais no passado a gente está olhando, porque a luz dele está chegando agora. Então, tem estrelas que a gente está olhando que a luz dela veio há 2 milhões de anos atrás. Está chegando agora para a gente, tá? Se a estrela mais perto da gente morrer, a gente só vai ver o brilho dela se apagar daqui a 4 anos. Porque 4 anos é o tempo que a luz leva para chegar aqui. Ficou claro essa relação do ano-luz aí para vocês? Ficou. Aí a forma também é sempre essa daí, né? Que é a distância. Isso. Aí, velocidade é distância pelo tempo. Você sabe a velocidade da luz, que é fixa, essa aqui, tá? Aí você sabe a distância no luz, ó. Um ano-luz é isso aqui, ó. 9,5 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Beleza? Então é 9 trilhões e 500 bilhões de quilômetros um ano-luz. É muita coisa. E é tanta coisa, e ainda assim a estrela mais perto leva 4 anos. Tem noção do que quão grande é e vasto o universo? Então, ficou claro isso, pessoal, da velocidade da luz, os conceitos de relação de perceber o tempo que ela chega aqui e a distância, tá? Ficou. Um ano-luz é isso aqui. Então, vocês Ficou. fixam esse número aqui Sempre um para valor saber fixo, o né? tempo. Para saber o tempo que a luz leva para chegar aqui, bem simples. Você sabe o ano-luz e sabe a velocidade da luz, você acha o tempo. Ou sabendo o tempo, você acha a distância. Beleza? Detalhe, toda a luz propaga com a mesma velocidade, viu? Tanto faz se é a luz vermelha, ou a luz verde, ou a luz branca, ou a luz amarela, viu? Tanto faz, ok? Beleza? Vamos prosseguir, tá?
Agora a gente vai diferenciar raio de luz de feixe de luz, tá? Raio de luz é uma seta, ok? Que diz para onde é que a luz está indo. Tá? Uma setinha só. Não confundir com vetor, tá? Porque não tem valor. O raio de luz é só para representar para onde é que a luz está indo. E o que é um feixe de luz? Um feixe de luz são vários raios de luz juntos. Aí forma um feixe. Tranquilo? Raio de luz são uma setinha para saber onde é que ele está indo. Feixe de luz são várias retinhas somadas aí. Beleza? E em relação ao feixe, a gente pode ter 3 tipos: cilíndrico, convergente ou divergente. Beleza? Você sabe o que é convergir ou divergir em algo? Tem alguém pedindo para entrar nas aulas, né? Não. Fica aparecendo a informação para mim aqui. Sim, aí. Vocês sabem o que é convergir ou divergir? Converger é encontrar, tá, pessoal? Se aproximar. E divergir é se afastar, tá? O pessoal fala, nós temos ideias divergentes. Significa que são opostas, se separam, tá? Então, raio de luz convergente se encontra no ponto, tá? E raio de luz divergente se afastam de um ponto, beleza? Então, tem um raio de luz que se encontram, eles convergem. Se eles se afastam, eles divergem. Beleza? E cilíndrico? Cilíndrico é quando ele sai paralelo, tá? Nem se afasta e nem se encontra, nem se aproxima. Ele mantém lado a lado, paralelo. Não aproxima nem se afasta do ângulo, tá? É paralelo. Tranquilo? Então aqui, ó, tem um paralelo, cilíndrico, né? Aí bateu na lente e se aproximou. Nesse ponto aqui, quando ele se encontra, converge. Depois do ponto, ele diverge, se afasta. Tranquilo? Dúvidas sobre convergente, divergente e cilíndrico? Não. Beleza. Essa primeira parte, pessoal, é basicamente teoria, viu? Vai ter cálculo lá para o capítulo 2. E o cálculo é bem simples, tá? É só questão de ângulo, geometria mesmo. Os meios que a luz pode se propagar, certo? Vamos lá. A luz pode estar se propagando em 3 meios materiais diferentes: o opaco, o transparente e o translúcido. É bem simples. O opaco, a luz não atravessa. E eu não vejo o que tem do outro lado. Beleza? Meio opaco, a luz não atravessa. E eu não vejo o que tem do outro lado. O exemplo disso: cimento, a pele humana, sei lá, o ferro. A luz bate e não atravessa. Eu não vejo o que tem do outro lado. Eu vejo o objeto. Tranquilo? Dúvidas? Não, por isso que no exemplo que eu cobriu aí não foi com a parte preta, porque não vê, né? Isso, você não enxerga o que tem aqui atrás da parte preta. Já o transparente, a luz atravessa perfeitamente. Tá? No meio transparente, a luz atravessa perfeitamente. Vejo que tem tudo do outro lado. Beleza? Opaco não atravessa nada. Transparente atravessa tudo. Tá? Perfeitamente. E eu vejo que tem do outro lado. Então, o vidro, o ar, a água, depende da água também, né? Se for água pura, né? Se for água suja, a gente não vê quase nada. Rodão, vai. Voltou aqui, parece. Voltou aí? Pessoal, minha internet caiu. Vocês estão me ouvindo? Sim, escutando. Pessoal, deu uma queda aqui na minha internet, foi mal. Eu fiquei falando aqui depois que eu percebi que caiu. A última coisa que vocês viram falando foi do transparente, não foi isso? Sim, foi Pronto. transparente.
Vamos para o translúcido, certo? O translúcido é o seguinte: a luz atravessa, mas ela sofre desvios, tá? Ela perde um pouco, tá? Por conta do desvio. Então, ela atravessa, sofre desvio. Então, eu enxergo o que tem do outro lado, mas não enxergo perfeitamente. Beleza? Tranquilo para vocês? Então, a fumaça, a névoa, o vidro fosco, tá? Vidro fumê. Eu enxergo o que tem do outro lado, mas eu não vejo perfeitamente, 100%. Então, é meio translúcido. Tranquilo? Tranquilo. Dúvidas sobre os meios de propagação? Não, né? Beleza. Vamos agora para os princípios da propagação da luz. Beleza? Então, vou dar uma resumida aqui, não vou ficar lendo slide, né? Vou dar uma resumida para facilitar a vida de todo mundo, tá? Então, vamos lá. Princípio da propagação retilínea. Bem, seguinte. Em um meio, tá? Que seja transparente, óbvio, a luz se propaga em linha reta. Beleza? Sempre a luz vai se propagar em linha reta. A luz não faz curva, pessoal. Beleza? A luz se propaga em linha reta. Ficou claro isso para vocês? Ah, professor, mas às vezes eu vejo uma curva na luz. Não, você vê o desvio, que na observação, depende da situação, parece uma curva. O clássico. Onde é que parece uma curva quando eu vejo a luz? O arco-íris. O arco-íris é aquele formato de arco, então estou vendo a luz fazer curva. Certo, professor? Não. O arco-íris tem formato de arco por conta que ele é feito através das gotículas de água. E as gotas de água são esféricas. Por isso que para a gente parece um arco. Tá? Não é a luz fazendo a curva. Tá? Preste atenção, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui perto. Tenho não, mas acho que a pilha serve. Vamos lá. Pessoal, a luz propaga em linha reta, mas ela pode sofrer desvio. Qual é a diferença? Não é curva, é desvio. Então, ela não está em linha reta. Aqui é a minha pilha. Estão vendo aqui a pilha? Que eu não estou vendo a câmera, não. Tá? Eu não posso curvar essa pilha. Tá? Eu não posso curvar essa pilha. Mas eu posso mudar o ângulo dela. Isso é desvio. A luz sofre desvio no ângulo. Mas eu não posso curvar a luz. Beleza? Tranquilo? A diferença aí para vocês? Sim. Beleza. Então a luz se propaga em linha reta, certo? Um detalhe sobre o arco-íris, pessoal, é o seguinte. A gente só vê metade do arco porque a gente está limitado aqui no horizonte. Tá? O chão limita a gente a ver metade do arco. Se você vê um arco-íris de cima, no avião, no helicóptero, você vê o círculo perfeito no ar, de um arco-íris mesmo, tá? Isso é muito raro de acontecer, tá? Porque primeiro você tem que estar sobrevoando, né? E segundo tem que estar na posição para ver o arco-íris, né? Não é tão fácil assim. Outro princípio. Princípio da independência dos raios. Presta atenção, pessoal. Luz não interagem com luz, tá? Luz não interage com luz. Ficou claro isso para vocês? Ficou. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um raio de luz aqui, um feixe de luz. Se eu colocar outro atravessando, vão bater, vai fazer o quê? Nada. Um passa, outro passa, cada um segue seu caminho e breu. Tranquilo? Beleza, pessoal? É óbvio que vai ficar mais iluminado onde eles se encontram, né? Porque eu tenho mais luz no mesmo lugar. Mas não vai acontecer nada um em relação ao outro. Beleza? Não vão bater, não vai acontecer nada, não vai sofrer desvio, nada. Tranquilo? Prosseguindo. Próximo princípio. É o princípio da reversibilidade. O que é reverter? Vamos lá. Basicamente é o seguinte. Se a luz faz uma trajetória, tá? Faz um caminho, não importa se você segue esse caminho indo ou voltando. Dá no mesmo. Beleza? Basicamente é isso. Tenho lá uma trajetória. Tanto faz o caminho, ou indo ou voltando. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se uma pessoa consegue enxergar você no espelho, tá? Você consegue enxergar essa pessoa também no espelho. Beleza? Porque o caminho que a luz faz para você
chegar até ele é o mesmo que a luz faz para ele chegar até você. Ficou clara essa reversão aí, esse princípio de reversibilidade? Isso aí eu tinha ouvido falar já. Prosseguindo, tá? A gente vai falar sobre as sombras e os eclipses, tá? Como a luz se propaga em linha reta, tá? Ela não consegue fazer a curva, ela não consegue contornar o objeto. Então, olha o que vai acontecer. Se eu tenho um objeto aqui na frente de uma fonte luminosa, a luz se propaga em linha reta. Então, a região atrás do objeto opaco, lógico, né? Porque senão a luz vai atravessar e eu consigo ver do outro lado. O objeto opaco, atrás dele não vai ter luz batendo. Então, eu vejo a região escura. Essa região é a região que a gente chama de sombra. Beleza? Por que existe sombra? Porque a luz se propaga em linha reta. Tranquilo? Ficou claro isso para vocês? Alguma dúvida? Ficou. Oxe, o microfone tá Pronto, então travando. bateu aqui a luz, tá? Atrás desse objeto, eu tenho uma sombra. E olha que coisa legal. Isso é justamente o que causa os eclipses. Então a gente vai aprender aqui o eclipse do Sol e o eclipse da Lua, eclipse solar e lunar, certo? Então eu vou começar pelo lunar, que ele é muito mais fácil de entender. Aí se você entende esse conceito, o solar também fica simples, tá? Então vamos lá. Eu tenho o Sol, que é a nossa fonte luminosa, né? Eu tenho a Terra e a Lua. A Terra está orbitando, a Lua está orbitando a Terra, né? E a Terra está orbitando o Sol, beleza? Então eu tenho aqui a relação de posições, tá? Então, como a luz se propaga em linha reta, tá? Existe uma região aqui atrás da Terra que é uma região de sombra, tá? Então quem está iluminado aqui é dia, quem está aqui na região da sombra é noite, tranquilo? Vai existir um momento que a Lua orbitando aqui a Terra vai passar nessa região de sombra e a Lua começa a escurecer. E isso é o eclipse. O eclipse nada mais é que a sombra de um corpo projetada no outro. Acabou-se. Não tem nada místico, nada extraordinário nisso. É bonito, é raro? É, lógico. Mas não tem nada místico por trás, tá? Antigamente, quando a gente não sabia, tá? E algumas culturas até hoje, tá? Achava que era algum demônio engolindo o sol, ou a lua, achava que era Deus punindo, achava que era um dragão. Até hoje, algumas culturas orientais acreditam que é um dragão engolindo ou o sol ou a lua, tá? Então, nada mais é que a sombra de um corpo no outro. Então, o eclipse lunar é a sombra da Terra na Lua, beleza? Eclipse lunar, sombra da Terra na Lua. Professor, você disse que escurece, mas quando eu vejo um eclipse, eu vejo meio avermelhado. Bem, é por conta da atmosfera, tá? Ainda passa a luz por nossa atmosfera e ainda consegue refletir um pouco lá na Lua. Aí por conta da... Enfim, isso é outro fenômeno que eu vou explicar depois. Mas por conta do desvio de algumas cores, a cor que mais se sobressai na atmosfera nessa região é o vermelho. Beleza? Então por isso que chama de lua de sangue, porque ela fica meio avermelhada. Beleza? Então, ó, no eclipse lunar, metade do planeta enxerga, que é a metade que está na sombra. Tá? Então, o eclipse lunar a gente só vê de noite. Tá? Metade do planeta Terra enxerga o eclipse lunar. Beleza? Já o solar, não. Quando a Lua está orbitando aqui a Terra, ela muda de posição. Como a Lua é menor do que a Terra, a sombra que ela projeta aqui é bem menor. Tá? Então, eclipse solar, eu vejo de dia, é o Sol ficando escuro, porque é a sombra da Lua na Terra, tá? O pessoal normalmente fala que o dia vira noite, tá? Então, por ser uma região de sombra muito menor, só uma pequena região do planeta enxerga. E pode acontecer na região que não tenha ninguém. Numa montanha, no deserto, no meio do oceano. Por isso que é tão raro ver um eclipse solar. Porque é uma pequena parte aqui do planeta que enxerga. Tá? No lunar não, metade enxerga. Aí muita gente já viu eclipse lunar aí. Eu já vi uns 7. Tá? Mas o solar eu não vi nenhum e provavelmente eu não vou ver nenhum durante a minha vida. É muito difícil.
tá? De acontecer em determinadas regiões. Tranquilo? Então, como o eclipse lunar a gente vê de noite, quando ele está no máximo aqui do outro lado, a gente vê o eclipse lunar quando é lua cheia. E o eclipse solar, quando é de dia aqui, está no máximo dele, é a lua nova. Tranquilo? É só a projeção da sombra no corpo no outro, tá? Então, ó, o que é mais fácil de ver? Eu tenho a região aqui totalmente sem luz, que é a região de sombra, e eu tenho a região que é com pouca luz, mas não é totalmente luz. Essa região a gente chama de penumbra, tá? Região que tem luz, mas não totalmente. Tá meio clarinho ainda, mas não pega a luz toda. É chamada de penumbra. Então, quem vê o eclipse na penumbra, vê só um pedaço do Sol, tá? Escurecendo. Quem está no total aqui, que é o mais raro, vê o Sol escurecer todo. Na penumbra só vê um pedaço. Aconteceu um eclipse penumbral, acho que foi em 2017 ou foi 2018, eu até anunciei no colégio. Só que era só um pedacinho de nada. Você tem que ver com filtro potente para não... Óbvio, você não pode olhar para o céu diretamente, né? Para o sol diretamente, porque senão prejudica a sua retina. Então, se você botasse o filtro, eu coloquei aqui uma chapa de raio-x, eu olhei, tava um pedacinho de nada do sol coberto. Que é muito raro mesmo de ver isso. Tá? Então, sabendo dos eclipses, só falta a gente falar de câmera escura. Tá? Essa aqui envolve cálculo. Aí eu vou deixar para falar um pouco mais na próxima aula, porque como envolve cálculo, tem que levar mais tempo de explicar, né? Nós só temos 2 minutos aí, em média, tá? 2 minutos, 6 minutos. Então, eu quero abrir espaço agora para perguntas. Eu vou postar os exercícios, tá? Para quem não tem um módulo, eu vou colocar lá a questão, o print, salvo. Para quem tem um módulo, eu vou passar lá as páginas, tá? Para vocês praticarem essas questões teóricas aí, que é bem simples. Vocês têm alguma dúvida? Pode ter até curiosidade, tá? Que envolva o assunto sobre alguma coisa aí que vocês viram e estão curiosos para saber. Ou sobre o assunto também, beleza? Alguma pergunta? Pessoal, alguém? Não, o assunto ficou claro. Beleza. Então, eu vou postar lá as atividades. Essa aula está sendo gravada, certo? Então, eu vou postar lá também para quem perdeu. Avisa o pessoal que tem muito conceito aí para eles estudarem. E para quem está com dúvida também, quiser reassistir, não se preocupe. Vai estar lá no YouTube, eu vou postar o link lá no site do colégio. E vocês podem ir lá a hora que quiser. Tranquilo? Então, vou encerrar aqui a gravação. Beleza.